Kaiman, um homem com cabeça de réptil, busca vingança contra um feiticeiro desconhecido que o amaldiçoou. Acompanhado por Nikaido, sua parceira e amiga, eles mergulham em um labirinto distópico chamado Buraco, lar das criaturas bizarras e gangues violentas. Enquanto Kaiman enfrenta feiticeiros brutais em busca de respostas, um grupo de feiticeiros sinistros liderados por En manipula o destino dos habitantes do Buraco. Quer saber mais sobre o que eu achei do anime Dorohedoro, essa obra da Netflix? Então sim, bora! Alô, Libes, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais de Dorohedoro utilizando a proposta da review de 1/3. Pra galera que não sabe como funciona, basicamente tem um anime específico, no caso aqui o Dorohedoro, onde eu assisto 1/3 dos episódios para entender um pouco mais sobre algumas premissas, alguns outros detalhes e trazer para vocês essa comparação. Eu utilizo dessa forma de 1/3 porque utilizando a técnica do 1/3, nós temos o primeiro terço mostrando a forma onde nós temos a apresentação do protagonista, do antagonista, um timbre, o tom e algumas premissas. Obviamente, se o anime é muito legal, muito interessante, eu assisto até o final, porém, para análise ela se resume nesse primeiro terço para trazer algumas experiências, algumas impressões e assim dar oportunidade para vocês assistirem caso ainda não tenham assistido, beleza? Então, bora lá. Eu primeiro falo sobre os 4 primeiros episódios. Se vocês não quiserem saber esse spoiler, é só pular diretamente para a minha análise, beleza? Então, bora lá falar um pouco mais dos 4 episódios de Dorohedoro. No primeiro episódio, começa com Kaiman, com a ajuda da sua colega Nikaido, procura um feiticeiro que deixou com cabeça de lagarto. Fujita volta ao buraco, que é uma das pessoas que tem após a morte de Matsura, e é um dos feiticeiros que tentam caçar o nosso amigo. No segundo episódio, Shin e Inoue, que fazem um trabalho sangrento, buscam um novo tipo de trabalho, e Kaiman e Nikaido procuram um feiticeiro que usa acupuntura para alterar o rosto do nosso protagonista. Já no terceiro episódio, Kaiman e Nikaido participam de uma noite dos mortos-vivos, mas Shin e Inoue tentam matá-los durante esse trabalho. E no quarto episódio, En pede ajuda de um feiticeiro chamado Turkey para descobrir a identidade do Homem-Lagarto, e Kaiman e Nikaido visitam Katsubi, um professor que estuda feiticeiros. Quando a gente começa a análise desse anime, uma coisa interessante é que quando a gente percebe que no primeiro episódio nós já temos nos primeiros minutos a apresentação do protagonista, a sua motivação e missão e um quê de sistema mágico. Isso antes mesmo de começar a abertura, aqueles primeiros minutos antes de começar a abertura, trazendo como se fosse a primeira página daquele seu capítulo ou a primeira frase daquele seu capítulo. Então é interessante ver que você mostra que tem diversas técnicas diferentes que a gente vai vendo durante esses episódios. Claro, quando a gente fala um pouco sobre o tom e o timbre, é um que é interessante porque ele mescla um tanto da comédia, um tanto do sombrio e um que é muito forte do que a gente chama de weird. O weird ele é um subgênero do nonsense, porque existem alguns diversos fatores que a gente vai observando. Quando a gente fala sobre o nonsense ele trabalha num espectro gigantesco. Porém aqui, o weird ele foca mais naquele que é estranho. O grande objetivo do weird é fazer com que você se sinta um tanto incomodado por diversas coisas que vão acontecendo. Desde o gore até mesmo por uma comédia que não faz tanto sentido, algumas batalhas que não fazem tanto sentido. Tanto que, como o weird ele faz parte do grupo do nonsense, você sente esse não fazer sentido bastante força. Porém, como eu já falei no episódio de nonsense, vou deixar o cardzinho aqui para vocês lá, não é que não faça sentido, existe meio que um mascaramento do sentido ou uma superposição do sentido. Não vou trazer muitos detalhes, é só você dar um pulinho lá, caso ainda não tenha visto esse episódio falando sobre o nonsense. Então você percebe que Dorohedoro ele trabalha muito o quesito da ação, muito o quesito da fantasia, totalmente ambientado no mundo pós-apocalíptico ou distópico, dependendo da forma como você quiser abordar, mas no caso aqui um mundo distópico que tem uma relação com um fantástico e um futurismo um tanto diferente. Ele trabalha um quê de um sistema mágico um tanto de estranho, um tanto que foge do tradicional, pelo fato de ser alguma coisa totalmente irracional e nebuloso. Esse sistema irracional nebuloso é um tanto interessante de se trabalhar quando você não tem objetivo nenhum de explicar qualquer coisa que aparece nessa história. Quando a gente fala do sistema mágico, a gente pode pegar tanto o espectro do racional e irracional, do pesado e do suave, e dentro desses 4 fatores você aborda algum dos fatos. Quando a gente está no eixo pesado
e suave, basicamente é o quanto você pretende aprofundar nesse sistema com o objetivo de resolver ou não os problemas e as problemáticas da sua história. Quando a gente fala de algo irracional ou seja o nebuloso e o racional, ele segue uma linha do quanto você pretende apresentar isso para o seu universo. Então você pode tanto não apresentar nada e explicar pouco, você pode apresentar muito e explicar pouco, você pode apresentar pouco e explicar muito, e apresentar muito e explicar muito. Dentro desses 4 fatores, de uma maneira intencional ou misteriosa, dependendo da forma como você quer abordar. Então esse sistema mágico, ele é nebuloso e ele é bastante pesado. Todas as problemáticas, quando a gente fala sobre o quesito de existir um problema e vou resolver, é resolvido puramente com magia. Obviamente, o sistema mágico ele é um tanto diferente, ele tem alguns princípios diferentes, né, utilizando pó, utilizando alguma reação de sujeira ou alguns outros fatores que vocês vão perceber no decorrer da história. Mas é interessante porque ele é bastante, vamos dizer assim, bastante pesado. Tudo é resolvido com magia. Eu preciso de uma cópia de não sei o que, eu preciso de uma cura de não sei o que, eu preciso de uma investigação, tudo isso. Porém, ele não é explicado nada. Simplesmente, eu conheço alguém que faz isso, eu conheço alguém que faz assado, eu conheço alguém que faz outra coisa. E não tem explicação nenhuma. Claro que é interessante existir uma explicação, mas pelo fato de ser uma história que tem tanto um ar cômico levado pelo Weird, faz com que esse sistema mágico seja simplesmente um divertimento. O fato de ser uma coisa interessante, apesar de ter uma certa facilidade contra os nossos protagonistas, onde toda essa magia é apenas do lado dos antagonistas, porém é interessante você ver a forma como é utilizado. Apesar de ser resolvido tudo com magia, os limitantes que os próprios protagonistas fazem nos antagonistas já quebra essa dificuldade, já quebra essa facilidade. Então é interessante você ver que, apesar de existir um sistema que foge do normal pelo fato de ser uma coisa que resolve todos os problemas, porém não é nem um pouco explicado, simplesmente acontece, pelo fato de ser um público weird, ele encaixa ele facinho. Então é interessante que, mesmo que eu traga para vocês, existe 4 sistemas onde podem ser modulados de maneiras diferentes, evite fazer coisas que sejam muito nebulosos, muito irracionais, porque existe uma necessidade de uma explicação para você não criar Deus Ex Machina, para você não criar infodumps e blá blá blá. Porém aqui, o autor foi muito inteligente de aproveitar esse fato de que, já que eu preciso explicar algumas coisas utilizando um sistema, utilizando alguma outra coisa, eu vou levar mais para esse tipo de público, mais por esse tom, esse timbre mais cômico, um tanto estranho, para conseguir meio que abafar essa necessidade de explicação, porque a galera vai estar muito mais importante querer ver como as coisas acontecem, o quão bizarro as coisas são, faz com que você releve bastante coisa. Lembra que eu falo da suspensão da descrença? Suspensão da descrença nada mais é do que você aumentar a sua barreira e aceitar algumas coisas em prol do divertimento. E como no caso aqui o divertimento ele é uma das coisas mais importantes por ser um nonsense tipo weird com um ar cômico, você joga a sua suspensão de descrença lá pra cima, fazendo com que, a não ser que você seja uma pessoa extremamente racional, que não consiga emergir por causa do weird ser alguma coisa um tanto diferente, você precisar aceitar algumas convenções do weird, faz com que você leve de uma maneira super tranquila. Se você não é tão fã de comédia, se você não é tão fã do estranho, do bizarro, do nonsense, realmente você vai achar esse anime um tanto assim fácil, um tanto sem meio que como se a pessoa tivesse cagando pro que ela tá escrevendo. Mas pelo fato de existir já os mecanismos e as ferramentas do nonsense, ainda mais desse subgrupo que é o weird ou bizarro, você utiliza dessas fórmulas para conseguir fortalecer a sua narrativa, fortalecer a sua premissa e, obviamente, levar a condução da maneira que você achar interessante. Agora falando sobre os personagens que aparecem, que são realmente importantes, nós temos Kaiman, nós temos Nikaido como os nossos protagonistas, e nós temos o En como nosso antagonista. Apesar de que não necessariamente o ponto de conflito entre os dois seja alguma coisa mais fácil de se entender, a gente pode considerar que o ponto de conflito básico é o próprio Kaiman.
onde o Caimã tem como objetivo descobrir quem o amaldiçoou, e no caso dos nossos antagonistas, eles querem também saber esse feiticeiro de uma certa forma para conseguir entender o porquê carambas o Caimã ele é imune aos feitiços, ele é imune à magia. Ah, mas você tá dando esse spoiler? Já é dito nos primeiros segundos do anime, no primeiro episódio. Então, tranquilo, isso não é um spoiler, porque em menos de 5 minutos você já vai estar sabendo dessa informação. Então é interessante que o Caimã em si se torna o ponto de conflito, porque ele precisa dele mesmo para conseguir resolver as suas motivações, e os antagonistas precisam dele de uma certa forma para conseguir entender como funciona esse feiticeiro. E considerando o fato de que o feiticeiro pode ser ele mesmo, existe toda uma ideia que vai todo construindo a partir disso. E é interessante porque, como existe todo um mistério voltado tanto ao universo em si, como existe o que eles chamam de buraco, existe o outro lado da porta, onde ficam os feiticeiros, e onde existe essa conexão. E também a gente quer saber o porquê existe essa forma de construção. E o que aconteceu pelo fato de ser um mundo pós-apocalíptico ou ser um mundo distópico, o que aconteceu no passado para que gerasse esse tipo de coisa. Então é interessante você ver a forma como isso evolui e o tanto bizarro que isso vai se construindo. Porque da mesma forma que existem pessoas que transformam outras em insetos, que tem cabeças de crocodilo, que tem isso, aquele outro, parece que para os seres humanos é uma coisa meio que normal, pelo menos para os habitantes do buraco é uma coisa normal. Então é interessante você ver a forma de construção que existe nisso. Uma coisa que é bem legal também, aparece muito forte no anime, é o fato simplesmente de você ver que pelo trecho da história, pela construção da história ser algo pro bizarro, mas ter um fator dark, um fator gore bem forte, você percebe diversas referências ao terror antigo, principalmente ao que a gente chama de terror médico ou o terror mais visceral, que tem como fator você ver que dedos dilacerados, pele exposta, músculos quebrados, ossos expostos, a pele dilacerada, coluna exposta. Você vê então diversos desses fatores, que é algo muito forte dentro desse terror médico, dentro desse gore, desse terrorzinho aí, que você sente que, nossa, mas como alguém consegue criar essa média entre um terror gore e ao weird com comédia? É a forma como os personagens lidam com isso. Nós temos um crânio, uma cabeça decepada, e a pessoa fala, olha só, eu tenho uma cabeça decepada. Olha só, uma pessoa está se transformando em inseto, abrindo as partes e criando asas a partir das costelas. Olha, que coisa interessante, né? A tal pessoa perdeu a pele do rosto e eu acho que a gente precisa de alguém para curar isso. Nossa, a pessoa arrancou um olho do defunto e agora fez ele voltar à vida comendo o próprio demônio interno. Então, pelo fato dos próprios personagens levar isso de uma maneira mais suave, e o fato da proposta narrativa ser esse nonsense weird, faz com que você leve também uma naturalidade. Cabeças enfiadas na parede, crânios explodindo, outras coisas, né? Canibalismo. Mas você leva numa naturalidade, claro que aumenta, né, a faixa etária para você ver esse tipo de anime, obviamente não é uma classificação livre, mas você percebe que pela naturalidade que vai se construindo, pelo ponto de vista de todos os personagens, levar tudo isso de uma forma bem mais suave, você embarca nessa narrativa e leva também de uma forma mais suave. Falando um pouco sobre o sistema mágico. O sistema mágico é interessante não pelo fato simplesmente de você ter o quê? Um sistema pesado e irracional, mas também a diversidade que se é feita. Basicamente, nós temos um grupo de pessoas que, a partir dos seus dedos ou por alguma outra parte do corpo, libera um pó preto que tem propriedades de modificação ou fazer alguma coisa. Nós temos pessoas que convertem coisas vivas em cogumelos, pessoas que atiram como se fosse uma bala, pessoas que podem fazer curar, outras que ressuscitam os mortos, outras que usam como replastificação de matéria orgânica, outros que conseguem ressuscitar mortos, outros que conseguem criar ácidos, outros que fazem bonecas vivas a partir de, sei lá, de comida, outros que têm a capacidade de se transformar em outros bichos,
outros conseguem fragmentar corpos e manter os corpos vivos. Ou seja, nós temos aí diversas formas de magias diferentes e propriedades diferentes. Não se sabe ao certo, pelo menos até o ponto onde eu assisti, se aquele pó preto que eles liberam existe alguma coisa que veio ou alguma coisa que surgiu. Porém, você percebe que essa relação direta com esse pó preto faz com que, quando tem muito desse pó, coisas mágicas acontecem, como aparece, por exemplo, no episódio 4, onde existe essa relação direta com a existência bastante desse pó preto e também a distorção da realidade, onde se simplesmente limpa, realmente limpa, varre, aspira esse pó preto, faz com que a realidade volte a ser normalmente. Então você sabe que não existe necessariamente uma propriedade ou uma necessidade de uma explicação, simplesmente magia é porque é. Claro que existem estudos, você percebe que até mesmo a galera que é mágica fala assim, mas eu não sei se minha magia é capaz de fazer A, B, C ou D nesse estilo, porém eu posso dar um pouquinho e saber alguma coisa que acontece. Então você percebe que apesar da magia ser um deus ex machina, porque você pode fazer o que você quiser, existe essas meio que, como todo sistema, obviamente um sistema bem feito, limitações para algumas coisas, ou pré-requisitos para mesmas. Eu preciso fazer A, B, C e D para que tal coisa aconteça. Claro que às vezes fica uma coisa mais simples, do tipo, eu preciso ter um negocinho assim, um cortador de unha para conseguir fazer a magia acontecer. Beleza, é simples, qualquer um pode ter um cortador de unha, mas eu preciso desse material físico para tal coisa acontecer. Como, por exemplo, o cara que faz bonecas vivas, que ele precisa realmente temperar uma carne, uma comida, ingredientes, né, uma alimentação, põe no forno e aí depois sai a boneca viva a partir da coisa que ele está querendo imaginar. Então é interessante você ver esses diferentes tipos de magia e as diferentes formas de atuação. Claro que é mais interessante quando os personagens conseguem utilizar a sua magia de formas diferenciadas, usar basicamente a terceira lei de Sanderson, onde você consegue ressignificar e ampliar lateralmente as formas diferentes de se fazer, então isso que é o mais legal. E como tudo está diretamente ligado a esse pó preto que é feito, é liberado, é solto de alguma forma, você percebe que os rankings também estão ligados a isso. Outro fator interessante sobre esse anime é você ver a produção da ambientação. É uma ambientação bem legal, porque você sente muito forte esse fator distópico, sente muito forte esse fator weird, porque as máscaras, as roupas, o punk, os estilos, os formatos, os diálogos, as luzes, tudo isso faz com que você se sinta muito bem ambientado nesse tipo de cenário. E como ele está numa linha muito tênue entre um terror mais médico, um terror mais gore, para o lado mais weird, esse fato de que você percebe que existem diversos elementos que, se ele intensificasse um pouco mais pro nonsense, cairia mais para uma comédia weird. E se ele intensificasse um pouquinho mais o gore, seria mais um anime gore. Então ele consegue utilizar de uma maneira bem equilibrada esses dois fatores, seguindo nesse modelo mais peculiar, que a gente até poderia chamar talvez de um weird terror gore, ou um terror gore cômico, mas existem diversas formas que não necessariamente você precisa classificar alguma coisa. Tanto que quando eu falei nos episódios de alta fantasia, baixa fantasia e outros estilos de cenário, o objetivo não é tanto classificar uma obra, mas sim entender mecanismos como essa obra fez funcionar. E se você quer fazer com que uma obra funcione, seguindo mais um gênero ou um subgênero, você entende as ferramentas que você pode usar, ou mais para cá, ou mais para lá, para conseguir produzir a sua história. Falando um pouco agora sobre a animação em si, eu acho que ela tem um fator que fica o que a desejar, obviamente, na minha opinião, que é um tanto não a qualidade visual, mas a qualidade de animação. Você percebe que o desenho é muito bem feito, a qualidade visual ele é muito bem estruturado, o cenário ele é muito bem feito, porém no quesito da animação, muitas vezes é uma animação meio quebrada, meio quadrada, o movimento do braço não é tão fluídico, ele é mais meio que um quadrado que vai girando para cá e para lá, fazendo com que meio que ao invés dele fazer o movimento de punho, ele faz meio que então assim, você sente que parece que alguns frames estão um tanto estranhos. Eu já percebi isso em algumas outras animações, principalmente da Netflix, então provavelmente deve ser um estilo da própria Netflix, dependendo do quão dinheiro investiu
nessa animação. Então, de uma forma geral, eu sinto que poderia ser um tanto melhor a questão fluídica da animação, porém, o quesito de habilidade, tanto na parte de dublagem, quanto na parte de criação de voz, na parte de cenário, iluminação, roteiro, enquadramento, tudo isso é maravilhoso. O que me mata mesmo é um pouco da qualidade de movimento, da animação em si, que muitas vezes é um pouco quebrado. E para meio que para mascarar um pouco isso, eles fazem com que alguns frames sejam, as câmeras sejam feitas assim, assim assado, para que você, na hora do chute, o foco que estava no rosto virou um foco no corpo, aí no momento desse corte o frame muda para que... Então eu senti de uma forma assim, um pouco meio que trapacear, fez com que fizesse dessa forma. Porém, como a ideia não é nesse sentido de trapacear, mas sim quebrar as limitações, eu acho um tanto interessante. Porém, de uma forma geral, eu acho que vale super a pena você assistir Dorohedoro. Então, pessoal, isso aqui foi a minha análise, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham algum desenho, alguma animação, um filme, série, alguma coisa, só deixar aqui nos comentários que, obviamente, coloco na listinha e quando tiver oportunidade, com certeza vai entrar aí para vocês. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!